Então, para quem está entrando, sejam bem-vindos, boa noite. Estamos aí com a doutora Ingrid, daqui a pouco vou fazer uma apresentação sobre ela. Hoje nosso tema vai ser sobre a prevenção ao câncer de mama, é um tema bem interessante, não só para mulheres, homens também, então homens super bem-vindos para ouvir também. Isso não aí. Fujam. Não fujam. Michele, Henrique, olá. Entrando aí, Felipe, Marcelino, boa noite. Ô, Nildo. Felipe Marcelino, quanto tempo! Tudo bem? Meu amigo do colégio. Olha Opa! só, Silvana, tudo bem? Matheus, meu maridão entrou. Neiva. Opa! Amanda. Entrando bastante gente. Onildo, fala aí, Onildo. Obrigada pela presença, amigo. Bom, eu acho que já estabilizou a entrada do pessoal. Acho que a gente pode começar. Aí o pessoal vai entrando. Se der, eu vou falando os nomes, vou dando as boas-vindas. Fiquem à vontade para fazer perguntas também, que a gente vai tentar conciliar perguntas. Então, vamos lá. Oficialmente, boa noite. Estamos hoje com a Ingrid Moura, oncologista. Vou dar uma prévia de uma apresentação de quem é ela, para quem não a conhece. Ela se formou em medicina aqui na cidade, na fase há 10 anos. Fez residência por 2 anos lá na Alcides Carneiro, em Correios. E há 1 ano ela resolveu se especializar em oncologia. Então ela tem toda a propriedade para falar sobre o tema do câncer de mama, né? Então a nossa abordagem vai ser sobre prevenções, tratamento, epidemiologia, tudo aí que cerca o câncer de mama. Então, Ingrid, bem-vinda, fica à vontade para falar alguma coisa antes da gente começar no nosso bate-papo. Já temos 21 pessoas conectadas. Olha que beleza! Só queria agradecer mesmo o convite, agradecer a você, Mona Lisa, a toda a equipe do Falando de Bias, tá? Vou estar sempre à disposição. E agradecer também a Michela, né, que é a prima da Mona Lisa, que é colega minha, que eu trabalhei no CTI, ela é intensivista, trabalhei no CTI muito tempo com ela e ela também foi o intermédio aí desse convite, né? Então, queria muito agradecer a ela também e agradecer as pessoas que estão entrando agora, que estão dando oi. Boa noite para todo mundo. Espero que o bate-papo seja prazeroso e esclarecedor, né? Com certeza. Eu até esqueci, desculpa que depois ela pode... Diz ela que ela vai entrar, mas depois se ela assistir também, desculpa. Mas a Michela realmente que fez essa ponte aí e fez esse nosso encontro, né? Então, Michela, obrigada por fazer isso acontecer. Isso aí. Bom, vamos lá. Então, assim, uma introdução sobre o câncer de mama. O que você pode falar sobre esse tema aí, o Outubro Rosa? Esse tema é muito debatido todos os anos, né? Graças a Deus, a gente tem que sempre debater esse tema e a cada ano que passa reforçar mais essa campanha, porque é extremamente importante, principalmente a gente falando sobre a epidemiologia, né? O número de casos de câncer de mama no mundo e principalmente aqui no Brasil, né? Então é o tipo de câncer que mais mata mulheres, que tem mais casos novos e que mais mata mulheres no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né? Falando um pouco assim de Estados Unidos, é cerca de 260 mil novos casos, né? E aqui no Brasil, segundo mais ou menos a estimativa do INCA, até 2022 eu vou ter 66 mil novos casos ano, até 2022. Isso aí, então assim, fazendo aí uma somatória, quase 200 mil novos casos até 2022, né? Então eu posso chegar também a 17 mil óbitos. Então ainda é muito prevalente, é muito incidente, né? E a mortalidade é muito grande ainda. Então, claro que vem diminuindo ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Então, porque as tecnologias foram avançando, as políticas de prevenção. Mas é um fator preocupante, está aí a importância do Outubro Rosa para conscientizar a população da prevenção, né? E da detecção precoce. E como a gente conversou antes, né, a conscientização, o movimento do Outubro Rosa, ele é muito forte. As pessoas
sabem, reconhecem, né, a campanha, mas acaba que fica só no entendimento e as pessoas não se tocam, não resolvem, né, se autoavaliar, e aí acaba resultando nesses infelizes números, né? Exatamente, exatamente. Existe ainda um medo, né, da população. Creio eu que esse medo, assim, é uma visão minha, tá? Vem até reduzindo, até porque eu acho que o Outubro Rosa vem conscientizando e tem uma parcela da população que realmente se conscientiza e começa a fazer os exames, né? Mas o medo ainda é presente, né? Cerca de 54% da população ainda tem medo, né? Então, isso varia, essa porcentagem varia de acordo com as literaturas e tal, mas é uma parcela grande da população, pensando em população SUS mesmo, que é a grande maioria dos brasileiros, né? Então ainda existe esse medo, a gente tem que vencer essa barreira. Tudo bem que tem essa questão aí do acesso aos cuidados de saúde, acesso aos exames, né? Que ainda é precário, principalmente nas regiões norte do país, enfim. Mas existe ainda o medo e isso precisa ser vencido, né? E aí também o motivo da nossa live, né? Nunca é demais falar sobre o tema. Então a gente vem aqui, igual falamos, né? Muitas pessoas sabem sobre o Outubro Rosa, mas fica só no conhecimento e as pessoas não colocam em prática a prevenção. Então, mais um reforço sobre essa questão. Então, vamos falar um pouquinho sobre a prevenção de fato. Como que é a parte da prevenção ao câncer de mama? A prevenção, na verdade, assim, para não desenvolver o câncer de mama, né? Prevenção primária, que a gente chama, né? A gente tem que modificar hábitos de vida. Então, assim, quais são os fatores de risco para o câncer de mama, os fatores que a gente pode modificar, né? Então, assim, obesidade é um fator de risco importante, tabagismo, o etilismo, que é o consumo de bebidas alcoólicas, né? A vida sedentária, então a inatividade física também contribui muito para aumentar o risco de desenvolvimento do câncer de mama. A não amamentação também, né? Então, o paciente tem que ter um hábito de vida saudável, porque não só o câncer de mama, mas como também outros tipos de câncer a gente consegue prevenir. Mas isso é importante. Então, sendo chato mesmo com o paciente. Olha, para vocês terem uma noção, a questão da atividade física, 150 minutos por semana já é o suficiente para reduzir em quase 20%, sabe? O desenvolvimento do câncer, enfim. Então, é muito importante essa questão, a gente tem que bater o martelo em cima disso. Eu estava pensando sobre o diagnóstico dessa doença, como que é? O diagnóstico, na verdade, a questão da mamografia também faz parte do diagnóstico, né? Não só de rastreio, que a gente vai falar mais adiante, mas a mamografia também ajuda nessa questão do diagnóstico. O diagnóstico certo seria por biópsia mesmo, né? Então a gente tem que fazer biópsia, por vezes é uma biópsia da lesão ali guiada por ultrassom, né? Que a gente consegue visualizar a lesão por meio de ultrassom ou por meio de mamografia, mas o ultrassom é mais usado. E a gente consegue biopsiar e a partir dessa biópsia a gente vai ter o diagnóstico. E assim, é importante saber também, no geral, que não basta termos só o diagnóstico do câncer de mama. A gente tem que saber o sobrenome desse câncer, né? O tipo desse câncer. Então tem, só para ilustrar, assim, tem os tipos luminais A, luminais B, os HER2 positivos, os triplo negativos. Então a gente precisa saber os tipos desse câncer para poder traçar o tratamento. Então, assim, são tratamentos diferentes, depende do tamanho do tumor também, depende se a axila está envolvida, a gente tem aqui as ínguas, né, os linfonodos axilares que podem estar envolvidos, então isso tudo determina o tipo de tratamento e determina também o prognóstico, ou seja, como é que o paciente vai evoluir diante dessa doença, né, diante do câncer. Não você fala essa doença, a gente tem que falar câncer de mama. Perfeito. Então, a gente tem uma pessoa pergunta, fator genético pode aumentar o risco do câncer de mama? Sim, o fator ele faz parte dos fatores de risco não modificáveis do câncer de mama, né? Então, o câncer de mama está altamente ligado ao fator genético, mas só cerca de 10% dos que estão ligados a mutações do BRCA1 e BRCA2, que são os principais genes envolvidos, né?
nessa mutação. E geralmente são pacientes com idade mais jovem, pacientes com história familiar de câncer de mama, câncer de ovário também, às vezes familiar de primeiro grau mesmo. E história de câncer de mama em homens também. Quem tem caso na família de câncer de mama em homens tem alta probabilidade de ter alguma mutação genética e alta probabilidade de desenvolver de mama em homens é bastante raro, é menor que 1%, assim. Então, mas tem sim, tem a questão envolvida. Existe hoje em dia as indicações de retirada das mamas e dos ovários profiláticas, né, para evitar o desenvolvimento do câncer de mama e ovário, mas isso tem que ser muito bem indicado. Não é indicado para todo mundo, porque pode trazer um pouco de malefício para o paciente em qualidade de vida, né? Tem que conversar com o geneticista, conversar com o mastologista, até com o oncologista também sobre essa questão. Então, realmente, a gente tem um envolvimento genético importante, não corresponde à maioria, mas a gente tem que ficar de olho principalmente nos pacientes mais jovens, né? Entendi. Perguntaram também, anteriormente, sobre a alimentação, se tem alguma influência. Como eu disse, a obesidade, né? A obesidade é um fator de risco importante, né? Para muitas doenças, vide Covid, né? Então a gente está vivendo um momento aí muito complicado e o Covid, os pacientes obesos, tanto que nos Estados Unidos a mortalidade foi um pouco maior, porque a população de lá é mais obesa, né? Então, assim, tem um fator de risco importante também para o câncer de mama. Então, a alimentação indiretamente influencia no risco do desenvolvimento do câncer de mama. Como que funciona? Como tu pode se autoavaliar em casa e descobrir que... O que acontece? Falando agora de detecção precoce, que é o foco do Outubro Rosa, né? A gente falou de prevenção, né? E agora detecção precoce. Na verdade, o autoexame, ele não faz parte do Outubro Rosa. Ele fazia parte do rastreio, mas hoje em dia não faz mais parte do rastreio. O rastreio hoje em dia é a mamografia. É o exame mais estudado, é o exame que realmente aumenta a taxa de cura, é o exame que eu tenho diminuição da mortalidade se eu fizer e detectar o câncer ali precocemente, né? Além do exame clínico médico, que também é importante. Só que assim, o autoexame a gente não deve desencorajar por não fazer parte do Outubro Rosa. Pelo contrário, eu acho que faz parte do autoconhecimento, assim, eu acho que a paciente, depois que menstrua, né, então, assim, ela precisa conhecer o corpo, né, então o autoexame é importante, sim, porque por que ele não faz parte do Outubro Rosa? Porque quando a gente sente alguma mama, a gente está falando de exame avançada, e o foco é justamente a gente detectar aquela lesão pequenininha que a gente não consegue palpar, só a mamografia que mostra, né? Outros exames complementares também podem mostrar, né? Então, o foco é justamente esse, a gente detectar para poder ter até 95% de chance de cura. Claro que, se a paciente está em frente ao espelho, consegue fazer, né? Geralmente em frente ao espelho, levanta o braço, consegue fazer o toque na mão, sente alguma lesão, deve procurar o médico imediatamente. Não significa que ela não seja curável, né? Tem lesões ali grandes, né, palpáveis, que são curáveis também. Mas a chance de cura é menor do que se ela fosse detectada pequenininha com a mamografia. Faz parte do conhecimento do corpo da mulher. Estimula a questão do autoexame nesse sentido, tá? Mas não substitui mamografia, não substitui o exame médico. Isso é importante a gente saber. Então, tem que fazer mamografia, com certeza, tá? E só emendando, Mona Lisa, as indicações, as idades, né? Que muita gente pergunta. E aí, então, o que acontece? Pelo Ministério da Saúde, que é a população SUS, eles recomendam mamografia a partir dos 50 anos. Dos 50 aos 69 anos, bianual, a cada 2 anos, tá? Então, assim, a comunidade médica, assim, mastologia, radiologia, Sociedade Brasileira de Mastologia e nós oncologistas, a gente recomenda a partir dos 40 anos, tá? Porque até 40% acima dos 40 anos vão ter câncer de mama. Então, essa população dos 40 aos 49 deixa de ser rastreada pelo Ministério da Saúde, entendeu? Então, assim, a gente recomenda a partir dos 40 anos anualmente, uma vez ao ano, tá? Aí, até que idade? Tem alguns
algumas sociedades que recomendam até os 4 anos, mas isso depende muito de como a paciente está. A gente está vivendo mais, as mulheres estão vivendo mais. A gente está tendo um diagnóstico de câncer de mama numa paciente de 80 anos, está ativa, está vivendo bem, sabe? Está fit. Então, assim, isso depende muito do fit. As vovozinhas estão fitness, minha filha. Você tem que ver. Sim. Então, assim, eu não vou deixar Cada vez mais, essa né, paciente... a nossa terceira idade, né, tá ativa, se alimentando bem, fazendo exercícios, né? Exato, exatamente. A expectativa de vida vem aumentando. Então, eu vou deixar de rastrear uma paciente que eu tenho uma expectativa de 10 anos ainda de vida? Eu não vou deixar de rastrear. Diferente daquela paciente que já é acamada, que já tem alguma doença crônica, Alzheimer, Parkinson, enfim. É muito diferente desse tipo de população. Então, depende muito de como a paciente está. Então, as recomendações são basicamente essas mesmo, que a gente segue a partir dos 40 anos anualmente. A gente teve uma outra pergunta. Perguntaram quais são os desafios da mulher que descobre que tem um câncer de mama? Realmente, o que acontece é uma questão disciplinar, tá? O que eu quero dizer? Não é só com um oncologista, assim, tem um mastologista que é o primeiro profissional a ser procurado quando, por exemplo, o paciente sente alguma coisa na mama, ou ginecologista, né? Ou ginecologista, aí o diagnóstico vem através da biópsia realizada por eles e vem pra gente. Então, essa já é a primeira caminhada da mastologia, é o primeiro passo, né? Depois vem para o oncologista, né? Então, assim, é muito desafiador porque a paciente fica transtornada, fica nervosa. É normal a gente ter essa reação, né? E a gente começa a conversar. A gente fala que do caso tem chance sim, de cura. Infelizmente, em alguns casos a gente não tem mais chances de cura, mas tem chances de controle, né? Diferente, mas essa sobre possibilidade de quimio ou não, sobre possibilidade de radioterapia, de tomar comprimidinho, que é anti-hormonioterapia, por mínimo de 5 anos. Então, a gente vai conversando com a paciente ao longo da consulta, né? E para ela ir se tranquilizando. E claro que a gente sempre tem que pensar nessa questão psicológica também. Então, o apoio do psicólogo nessas horas, pra gente, é fundamental, porque ajuda pra caramba no entendimento mesmo. Entendeu? Tá. A gente teve mais uma perguntinha. Nódulos podem ser acumulados ou retirados? Depende. Depende porque o que acontece? Quando você sente um nódulo, por exemplo, ou mesmo sem sentir, ele aparece ali na mamografia. A mamografia existe uma classificação chamada classificação BIRAD. A classificação usa todos os exames que a gente faz de mama, ressonância, ultrassom, etc. Dependendo dessa classificação, a gente indica a biópsia. Por exemplo, ela varia de 0 a 6. A partir do 4, 5, 6, a gente já indica a biópsia, porque pela imagem ela é altamente sugestiva de malignidade. Até 3 é provavelmente benigna, chance de 2% de malignidade. Se faz acompanhamento a cada 6, usa exame com... Pode repetir, na verdade, fazer um outro exame, porque são achados inconclusivos, e o 1 e o 2 são achados totalmente benignos. Então, se eu tenho um exame com categoria 1, não preciso biopsiar, e a partir do 4 que a gente faz a biópsia. Então, depende muito da categoria do exame, entendeu? Tem uma pergunta aqui, eu vou respondendo as perguntinhas, tá? Por que para fazer mamografia é necessária a prescrição médica? Às vezes a pessoa quer fazer por ter alguma dúvida. Então, meu amor, só para responder essa pergunta, então, para a gente não perder tempo, né? Então, geralmente esses exames realmente precisa de pedido médico, tá? Qualquer tipo de exame. Se você tem alguma dúvida, antes de você fazer um exame, é bom você procurar um médico, tá? Porque, assim, procura um médico, procura um ginecologista, um mastologista, para tirar dúvidas, e a partir daí ele tira suas dúvidas e solicita o exame para você. Ele faz o exame clínico da mama e solicita. Se tem alguma dúvida, não faça diretamente o exame, procure o médico primeiro, para ele te esclarecer qualquer dúvida médica que você tiver. Tá? Bom, deixa eu vendo mais perguntas aqui. Respondi essa última. Peraí que...
Qual a importância do apoio da família nesse momento? Né? A Amanda perguntou. Fundamental, né, gente? Eu acho que o apoio familiar é o pilar quando você tem um diagnóstico, né? A gente tem que tentar desmistificar a palavra câncer, deixar de falar que é aquela doença, porque eu acho que isso tem que ser desmistificado mesmo. E a gente tem que procurar entender que tem muita chance, muitos pacientes têm chances de cura. Então, não é chegar e se condenar, né? Então, a gente tem que ser esclarecedor como oncologista para o paciente e para a família, porque geralmente as consultas de primeiras vezes vai a família toda, seu tratamento, desde que a qualidade de vida seja preservada, né? Infelizmente, nem todos os casos são casos de sucesso, né? Graças a Deus, assim, a maioria dos pacientes que eu tenho, tanto no privado quanto no particular, no SUS, né, a maioria estão em controle. São pacientes que tiveram o câncer, que fizeram o tratamento, operaram e estão tomando um remedinho aí já há anos para evitar que a doença volte, né, para evitar que o câncer volte. Mas temos casos tristes, sim, temos casos de pacientes jovens com 35, 36 anos e outras pacientes também com a vida ativa, 40, 50, 60 anos e que infelizmente a gente não conseguiu uma detecção precoce e já chegou para a gente no estadiamento avançado, né? E às vezes no estadiamento tão avançado que o paciente começa a ter muito sintoma, a gente faz o tratamento, aumenta a lesão, troca o tratamento e mesmo assim o paciente é resistente, não vai respondendo e infelizmente acaba evoluindo ao óbito. Então, assim, eu já perdi pacientes jovens, eu já perdi pacientes de 35 anos, já perdi pacientes de 42 anos, já perdi pacientes mais velhas também, que estavam ativas, mas que, assim, tudo bem, 35 anos não está na faixa do rastreio da mamografia, né? Mas, assim, a questão do autoexame. A paciente já chegou com uma lesão na mama enorme, então aquela questão do autoexame, ela poderia ter sentido alguma coisa ali e ter procurado o médico, ou então não ir ao médico. Muitas pacientes não vão no ginecologista, não fazem até nem preventivo, que seria para detecção de um outro tipo de câncer que é o colo de útero. Então, assim, se fosse ao médico regularmente, ao ginecologista, o ginecologista ia palpar a mama e ia sentir. Claro que tem casos que durante uma mamografia e outra, o paciente está fazendo mamografia certinho, mas durante uma mamografia e outra, o câncer pode surgir. Existe isso, né? Então, isso às vezes a gente não consegue ainda amarrar, mas existe essa questão e às vezes já está localmente avançado. Mas fora isso, a grande maioria, se seguir direitinho, né? Se seguir, fazer mamografia direitinho a partir dos 40, ir ao ginecologista para fazer exame clínico da mama, independente da idade, se seguir certinho, a gente consegue a prevenção aí, na verdade, prevenção não, a detecção precoce de grande parte da população, né? Exatamente, Fernanda, ela colocou um recado aqui dizendo que é muito importante continuar o tratamento, os cuidados, e tem realmente pacientes em tratamento, mas deixando de lado aqueles fatores como o sedentarismo, né? Então, assim, mesmo os pacientes diagnosticadas com câncer de mama, a gente sempre estimula a atividade física, porque a gente, mesmo assim, consegue reduzir a mortalidade dessas pacientes, tá? Então, teve o diagnóstico, não vou fazer mais nada, porque eu sempre tive a minha vida saudável, eu sempre pratiquei atividade física e tive o câncer. Então, não vou fazer mais nada. Não, pelo contrário. Então, a gente tem que estimular esses pacientes a manter a atividade física, porque sim, interfere na mortalidade e na saúde em geral, né? Não tem jeito. Atividade física, hoje em dia, é necessário, não é um capricho, né? É uma necessidade mesmo. Roberta. Oi, Michela. Bom, como fica o rastreio nas pacientes que possuem prótese mamária? Uma pergunta muito importante, né? Na verdade, a gente pode fazer mamografia normalmente nessas pacientes, tá? Não tem risco de dano à prótese. A gente pode fazer, a gente faz mamografia, pode fazer ultrassonografia nessas pacientes, mas o melhor exame, assim, o melhor exame para ver alterações, inclusive da prótese, para ver se não tem nenhuma ruptura,
para ver se não tem nenhuma lesão ali próxima, o melhor exame é a ressonância, tá? Mas para rastreio populacional para o câncer de mama, continua sendo mamografia, tá? Mas aí, caso a caso, por exemplo, paciente que já teve o câncer, colocou a prótese para fazer simetrização ali das mamas, o mastologista prefere pedir uma ressonância para a gente poder acompanhar, ou intercala a ressonância com mamografia, ultrassom a cada 6 meses. Então vai muito também do que o mastologista acha, tá? Mas não é proibido fazer mamografia. É uma dúvida recorrente. Muitas pacientes acham que a prótese pode romper com a mamografia e não, tá? Isso não é verdade. Outro exame importantíssimo. Bom, e para falar sobre os tratamentos, né? Para falar sobre os tratamentos, então, é complexo. Como eu disse no início, a gente tem que saber o tipo, né, do tumor, qual é o sobrenome desse tumor para a gente definir qual é a localização, o tamanho dele, se tem envolvimento de axila, se tem outros órgãos acometidos, né? Que quando o paciente é metastático, a gente já fala de controle, a gente não fala mais em cura. Como eu disse, tem pacientes há mais de 5 anos aí só em controle. E quando é uma lesão local ali na mama, a gente fala tem potencial sim de cura, né? Então envolve quimioterapia, às vezes a lesão é muito grande, a mama é muito pequena. Então a gente quer manter a estética da mama. Os mastologistas encaminham para a gente fazer uma quimioterapia que a gente chama de neoadjuvante, que é antes da cirurgia, para a gente enxugar o tamanho do tumor e ter uma cirurgia mais ótima, né? A gente conseguir uma cirurgia menos mutiladora, vamos dizer assim. Claro que muitas pacientes não escapam da mastectomia total, né, retirada da mama, mas hoje em dia a gente tem próteses, a gente tem como fazer simetrização, a cirurgia plástica entra junto ali na cirurgia. Então hoje em dia a gente tem várias questões sobre a estética da paciente. Isso é importante também para o psicológico dela, né? E tem os pacientes que têm um tumor pequenininho, que já operam e volta para a gente avaliar a quimioterapia. Algumas precisam, outras não precisam, tá? A quimioterapia em torno aí de 6 meses, vamos botar por alto. Tem a radioterapia que a gente faz no local da cirurgia, ou da mama toda retirada, ou do pedacinho da mama que foi retirado, para evitar que o câncer volte para a mama, né? E tem o que a gente chama de anti-hormonioterapia, que são, você já deve ter ouvido falar, tamoxifeno, anastrozol, enfim. A paciente toma esses remédios por no mínimo 5 anos, hoje em dia a gente fala de 10 anos para essas pacientes, conforme tolerância, para evitar que ele volte. É um tratamento de prevenção secundária, por exemplo. O paciente já teve o câncer, eu quero evitar que o câncer retorne, né? Então, é basicamente isso. E temos outros tratamentos, temos imunoterapias para os pacientes, principalmente os pacientes metastáticos, temos alguns tratamentos orais para os pacientes, que não é químio, para os pacientes também metástase, que são chamados inibidores de ciclina, que foi uma revolução nos últimos anos, né? O paciente fica em casa, bonitinho, tomando remedinho, pouco efeito colateral e controlando a doença. Então, assim, a medicina tem avançado muito nesse aspecto. Câncer de mama é muito estudado, então a gente ainda tem um longo caminho a andar, né? Eu tô rindo de um comentário da Aline, que é uma paciente querida, que chama tamoxinferno. O que acontece? Esses comprimidos, eles podem precipitar um pouco a questão da menopausa. Então, pode fazer fogacho, pode fazer secura vaginal. Então, tem pacientes que não toleram tanto e a gente estimula a atividade física nessas pacientes, que sempre melhora, né, Aline? Você sabe bem, né? Mas é basicamente isso. Obrigada, Fê. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas, tá, gente? Eu tô subindo aqui. A partir de qual idade a mulher deve se atentar a essa questão? Então, no geral, para o rastreio, como estou batendo na mesma tecla populacional, a partir dos 40 anos. Né? Então, o Outubro Rosa é a partir dos 40 anos fazendo mamografia. Claro que se tem história familiar, por exemplo, sua mãe teve um câncer de mama com 50 anos de idade, com 40 anos de idade, vamos colocar. A gente começa o rastreio na filha 10 anos antes do diagnóstico. Então, essa filha vai começar a rastrear a partir dos 30 anos de idade.
né? Teve o diagnóstico com 35 anos de idade, então a filha vai começar a rastrear a partir dos 25. A mama ainda é muito densa nessa idade, né? Então a mamografia às vezes deixa passar algum nódulo nessa idade, porque a mama é mais densa, de repente fazer uma ressonância, fazer uma ultrassonografia, nesses casos mais específicos, né? Para você fazer, né? Então, você começa a fazer geralmente a partir da menstruação, quando a mulher menstrua, que tem as alterações da mama, né? Então, já faz. Mas para rastreio populacional mesmo, pensando em Outubro Rosa, é a partir dos 40 anos. Pelo Ministério da Saúde, a partir de 50, mas no geral, a partir dos 40 anualmente. Quais os fatores de risco mais importantes para o câncer de mama? Então, revendo, né, os fatores de risco modificáveis, a gente sempre tenta separar nos modificáveis e não modificáveis, tabagismo, obesidade, achei que tivesse saído, tabagismo, obesidade, sedentarismo, menarca, que é a primeira menstruação antes dos 12 anos, que seria já um fator não modificável, né, e menopausa após os 55 anos, ou seja, um longo período de menstruação. Eu estou me expondo mais às variações do estrogênio, então isso é um fator de risco para o câncer de mama. Primeira gravidez acima dos 30 anos, a nuliparidade, o que é isso? Pacientes que nunca tiveram filhos, né? A não amamentação, a gente sempre estimula a amamentação, que é um fator protetor para o câncer de mama. Então são os fatores de riscos mais envolvidos, além dos genéticos, né? Para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, o acompanhamento para os homens. Na verdade, não existe um rastreio para os homens, né? Por quê? Porque é uma população muito pouco acometida. Até 1%, menos de 1% dos casos do câncer de mama, em geral, né? Então, não existe uma política de rastreio para os homens, né? Então, o autoexame, apesar de não ser estimulado no homem, é importante também observar nessa população de risco, né? E procurar ajuda médica, procurar o médico para poder orientar direitinho quanto ao rastreio, né? Tem homens que fazem mamografia. É possível fazer. Muitas pessoas acham que não é possível, porque pela máquina e tal, mas é possível sim fazer mamografia, né? Mas não existe uma política de rastreio para a população masculina, mas é importante, tá? Principalmente quem tem história familiar. Então, isso aí não tem jeito, tem que procurar ajuda médica para poder fazer a mamografia. Poxa, mas já está chegando no fim? Sou rápido. O que acontece? Às vezes, sutiã muito apertado, top muito apertado. Tem pacientes que deixam de usar porque acham que aumenta o risco do câncer de mama, né? Desodorante, isso, nada disso, tá, gente? Trauma local, então isso são mitos que não levam ao desenvolvimento. E sim, os fatores de risco eu já falei, tá? Queria agradecer pela disponibilidade. Desculpa a falha técnica, que nada. Estou sempre à disposição, eu que agradeço, tá, gente? Mais uma vez aí pelo convite, agradeço a Michela, a Mona Lisa, as meninas do Falando de Bias. Muito interessante o canal de vocês, né? Quem dera se muita gente tivesse esse pensamento que vocês têm sobre essa questão do empoderamento feminino, de envolver a comunidade em geral, né? Nesses assuntos esclarecedores. Então, é muito legal. Parabéns, estou à disposição e foi um prazer. Acho que eu já falei, né? A gente tem que sempre reforçar, né? Mudança de hábito de vida. A gente está vivendo numa época que a gente está ficando mais em casa. As pacientes estão engordando, estão ganhando muito peso. Não só os pacientes que já tiveram câncer, mas isso é para a população geral, né? A gente não consegue sair para fazer atividade física. A gente entende o medo do vírus que ainda está circulante, mas a gente não deve deixar de bater nessa tecla. É mudança de hábito de vida, é dieta saudável, menos carne processada, evitar o consumo de bebida alcoólica, tá? Evitar tabagismo, atividade física. Isso é prevenção do câncer, tá? Eu quero prevenir. E a questão da detecção precoce, aí entra a mamografia com Outubro Rosa. Mas a mensagem principal para mim, a gente tem que focar nessa questão da prevenção, tá? Porque realmente diminui muito o risco do desenvolvimento do câncer de mama e também de outros tipos de câncer, né? Além da gente ter uma vida mais saudável. E, por favor, fixar, sempre sendo chato, mamografia de rastreio. A gente tem que fazer. Tá. Trabalho no CTO em Petrópolis, às segundas e sextas, Centro de Terapia Oncológica.
trabalho aqui no Rio, na Oncologia DOR, e estou à disposição, tá? Obrigada. Um beijo, o sorteio vai estar nos stories. Fiquem com Deus. Gostei muito, viu? Tchau, tchau.